eu nasci numa terça-feira de carnaval, no Rio de Janeiro. A minha mãe era costureira, tem uma história muito legal do meu pai e da minha mãe, que a minha mãe era costureira e meu pai veio da roça mesmo, de Minas Gerais, e os dois se encontraram no Rio de Janeiro. Ela estava estudando para ser freira e se apaixonaram, e aí eles foram morar junto e tal, e me tiveram, e isso foi numa época de 1965, eu nasci. Em 66 deu uma grande enchente no Rio de Janeiro, e também foi um momento difícil, que eles me contam, né? Então eu tive, e meu pai, a minha mãe sempre trabalhou nessa área de costura, sempre trabalhou muito nessa área, mas ela já tinha o segundo grau, ela era uma pessoa mais esclarecida culturalmente, né, do que meu pai, e aí me levava muito para a coisa do estudo, né? E o meu pai trabalhava numa casa de família de pessoas muito ricas no Rio de Janeiro, a família Paula Machado, Guilherme Paula Machado. E ele sempre trabalhou com essa família desde que ele chegou no Rio. E ele foi trabalhando dentro dessa família, só que era aquela coisa, ele trabalhava e o filho e eu era sempre colocado em colégios dentro do que os patrões queriam que a gente estudasse, entende? Então eu estudei, tinha um colégio que eles eram proprietários do Jockey Clube Brasileiro no Rio de Janeiro, tinha um colégio dos funcionários do Jockey, eu comecei a estudar ali. Só que eu sempre fui um bom aluno, eu sempre gostei de estudar, era uma coisa minha, né? Sempre gostei de ler e tal. E eu fui me despontando dentro da questão do colégio, assim. Quando eu fui fazer o segundo grau, a família, Paulo Machado, olhou para mim e falou assim, não, nós vamos te colocar num colégio bom, que eu acho que na cabeça deles eu iria um dia trabalhar para eles no banco, eles tinham um Banco Boa Vista, ou uma coisa nesse sentido. E aí eu fui para um colégio muito bom no Rio de Janeiro, fui para esse colégio e fiz todo o meu segundo grau ali. E aí que começou a coisa do jornalismo e da escrita, né? Que a gente estava falando agora há pouco sobre os livros. Porque até então eu não tinha assim uma ideia, vou ser jornalista, eu não tinha essa coisa assim de que, eu sempre gostei de ler, sempre fui, mas nunca tinha criado um senso crítico sobre as coisas que eu lia, né? Você recebia as coisas, mas nunca tinha criado. E nesse colégio, no segundo grau, tinha um professor de português, Gonçalves, que tem até uma estátua dele lá no Rio de Janeiro, no Largo do Machado ali, tem uma estátua dele, porque ele era um professor assim que ele te cativava. Então uma vez logo no primeiro ano, ele chegou e me deu 4 livros e falou assim, quando tu puder, tu traz de volta. E passou o final de semana e na segunda-feira eu já trouxe de volta os livros, né, lidos. Aí ele ficou espantado assim. E aquilo foi criando uma intimidade entre eu e ele de literatura, E aí, quando foi para decidir o que a gente ia fazer o vestibular, que tinha um nefasto vestibular, que a gente tinha que criar isso, né, para ser alguém na vida. E aí, no meu caso, principalmente porque eu fui o primeiro a ter o acesso à faculdade da minha família, tanto do lado do meu pai quanto do lado da minha mãe. E aí, quando foi me dada a oportunidade de fazer o vestibular, eu falei, o que eu vou fazer? A família dos patrões do meu pai queria que eu fizesse direito. Eu queria, de amor, eu queria fazer filosofia, né? E aí me foi dada a oportunidade de fazer comunicação, que tinha o curso de comunicação, mas eram universidades pagas, não tinha na Federal. E aí era na PUC e na Santa Úrsula, na época. E eu fiz todos os vestibulares possíveis, gente. Eu fiz todos e aí eu passei para Direito na UFRJ, passei para Filosofia na UF, que é em Niterói, e passei em terceiro lugar na PUC, em Comunicação. Aí, quando eu passei em terceiro lugar na PUC em Comunicação, o Dr. Francisco, que era o patrão do meu pai, tinha estudado lá. E ele falou, não, tu vai estudar na PUC, e a gente vai pagar. E aí, só que aí
quando eu fui fazer a minha inscrição, eu descobri que eu tinha 50% de bolsa, porque eu tinha passado em terceiro lugar. Bom, aí eu descobri essa questão da bolsa, né, que eu tinha 50% da bolsa. E aí foi legal porque, assim, eu já tinha na minha cabeça, assim, que eu não queria depender mais tanto daquela família, né? E era uma coisa minha, né? Meu pai ainda trabalhava lá e trabalhou até o final até quando ele se aposentou. Mas foi legal porque não dependia só deles, né? E aí, com o tempo, o que aconteceu? Eu fui fazendo a faculdade, só que eu estudava de manhã na PUC, de tarde eu ia para Tijuca para fazer o direito e de noite eu fazia a faculdade de filosofia, que era uma loucura em Niterói. Essa faculdade de filosofia começou a não dar muito certo porque eu comecei a não voltar para casa à noite, né? Porque como era em Niterói, eu ficava na casa de uma namorada, ficava na casa de um amigo, e aí começou a não dar muito certo com a minha mãe, eu era filho único. E aí começou a não dar muito certo com isso. Aí eu tive que trancar, foi a primeira que eu tranquei. E a de Direito eu tranquei logo no final do segundo ano, porque a minha ideia era terminar primeiro o jornalismo e depois voltar para o Direito, né? Só que aí a faculdade de jornalismo foi me tomando assim, né, de uma forma que logo... No terceiro ano de faculdade eu já estava trabalhando, já estava entrando no mercado e aí já não tinha mais nem vontade de voltar para outras coisas, né, nesse sentido. Quando eu entrei para a faculdade, a gente tinha um sistema educacional muito rígido, né, e eu me cobrava muito de ser bom aluno e tal. Quando eu entrei para a faculdade, era tudo que eu gostava. Então os caras me davam os livros que eu gostava de ler, os caras falavam a mesma língua que eu, então aquilo para mim foi assim, meu Deus, cheguei no meu mundo, né? Então era uma coisa, uma descoberta, eu me lembro dessa sensação assim, de uma descoberta de liberdade muito grande, né? E logo em seguida eu comecei a trabalhar, fiz vários testes de freelance, fiz até no jornal O Povo, que era um jornal totalmente, assim, policial, assim, no sentido de, né, a primeira matéria que eu fiz como repórter, assim, de freela, eu cheguei lá, o fotógrafo daqueles bem antigos, assim, que fumavam pra caramba, aqueles caras que falavam direto com o delegado e tal, descobriram um corpo, não sei aonde, aí fomos lá, aí o cara tava com a cabeça, o cara tava com a cabeça cortada, assim, e o fotógrafo pegou a cabeça do cara, botou aqui, deu capa de jornal, e eu escrevi aquela matéria. Aí quando eu escrevi aquela matéria, saiu meu nome lá, ainda saía meu nome todo, Marcelo Passamais da Silva, meu pai falou assim, não, tu não vai trabalhar nisso, tu não é isso que vai. E aí ele tinha um amigo, através dessa família, ele tinha um amigo que me indicou para fazer freela na Block Editores, que era a Block, né, o conglomerado Block que ficava ali na Glória, no Rio de Janeiro. Então já tinha televisão, a TV Manchete, já tinha a rádio Manchete, e tinha várias revistas. Dentro disso tinha a revista Amiga, Manchete, Ele e Ela, Mulher de Hoje, todas as revistas. Então era um prédio e no 8º andar, no 3º andar, era só as revistas. Então você entrava como freelancer, você fazia matéria para todas as revistas, dependendo de ti vender as matérias que tu queria fazer, né? E aí eu comecei na revista Amiga, depois eu fiz Ele e Ela, fiz Mulher de Hoje, aí eu comecei a vender algumas ideias de matérias para Manchete, de música, que era o que eu gostava, assim, de fazer. Então aí eu comecei a juntar, assim, inventei umas matérias. A primeira que deu certo, que emplacou na Manchete, foi que eu juntei o Lobão com o Bezerra da Silva. Aí eu fiz 10 perguntas iguais para o Lobão e para o Bezerra da Silva, e aí juntamos, e aí a gente fez uma matéria, deu uma matéria dentro da Manchete e tal. E aquilo ali foi legal. Depois eu fiquei trabalhando ali,
de freela 1 ano, depois fiquei mais até o final da faculdade, ainda não tinha o curso formado, né? Na época eles pediam para ser contratado, tinha que ter o diploma. Quando eu tirei o diploma, em 88, ficaram me enrolando para me contratar, porque na verdade, valia muito mais a pena para eles eu ficar de freela para todas as revistas do que me contratar por uma fixa. Hoje eu entendo isso, mas na época eu não entendia. E fiquei muito bravo assim, com essa história. E aí eu via meus amigos sendo contratados, virando repórter de uma revista ou de outra e tal, e eu não era contratado. Mas os caras falavam, não, porque tu é bom, porque porra, tu vai fazer matéria aqui, fazer aqui, tu vai ganhar mais como freela. Realmente, eu acho que dava, mas eu queria aquela segurança, né, de a gente chegar a ser contratado, mostrar a primeira carteira de trabalho para o pai e tal, né. E aí isso que me trouxe para Florianópolis, porque eu tinha um amigo, muito amigo, que tinha casado e tinha vindo morar aqui. E eu, ao mesmo tempo, tinha uma grande amiga do meu pai, que também tinha casado com um gaúcho e também tinha vindo morar aqui em Florianópolis. E aí nessa busca aí por uma nova oportunidade e tal, eu vim para cá, assim, tipo, vou ver o que acontece. Só que esse meu amigo que tinha vindo para cá, ele morava no Bom Abrigo, bem perto do Diário Catarinense, né? E conhecia todo mundo, assim, conhecia os caras do bar, assim, né? Que os caras saíam da redação e iam pro bar ali no Bom Abrigo e tal. E um belo dia eu conheci o Ney Vidal, falecido já. O Ney Vidal estava no bar e tal. E aí eu falei para ele, pô, eu tô assim e tal, trabalhei. Aí ele falou, cara, vem trabalhar comigo, o Ney Vidal estava trabalhando no Jornal Estado, tinha ido para o Santa. O Santa tinha montado uma sucursal aqui em Florianópolis, né, que era Blumenau, a sede. Aí montou, e aí ele tinha vindo para o Santa, e aí ele falou, vem para trabalhar comigo e tal, não sei o que, eu vou te dar uma oportunidade. Eu falei, pô, que legal. E eu, filho único, louco para sair de casa, né, louco para ter minha liberdade. Aí voltei para o Rio. Aí falei com meu pai, falei com a minha mãe deu super apoio, meu pai não. E aí eu convenci ali, naquela uma semana ali de briga ali dentro de casa, convenci meu pai de ir, mas ele falou, não, tu não vai morar com o teu amigo, que eu ia morar com o Marquinhos, esse meu amigo. Aí, não, tu não vai morar com o teu amigo, tu vai morar com a Leonor, que era amiga dele, que estava casada com o Fernando, que estão vivos até hoje, mas estão morando em São Paulo. Mas eles, e aí foi muito legal, porque assim, eu saí de uma casa com pai, né, com mãe e tal, e entrei numa outra casa também com pai e com mãe, né, mas de uma outra maneira, assim, com uma outra vivência, assim, muito mais liberdade, assim, né. E aí eu vim trabalhar no Santa, no Jornal de Santa Catarina. Quando eu cheguei, tem uma história também engraçada dessa minha chegada. Porque quando eu cheguei, o Ney tinha marcado lá para tá lá, segunda-feira, 1h da tarde, tu aparece lá na redação para a gente conversar e tal, não sei o quê, não sei o quê. E o Fernando foi comigo, tipo paizão mesmo, né? Foi comigo e tal. E eu era um menino, cara, tinha 21 anos, 22 anos. E aí cheguei lá com o currículo debaixo do braço e tal, não sei o quê. Quem me atendeu foi o Cal Carvalho, que está na foto que eu passei para vocês. E o Cal chegou e falou assim, não, o Ney não trabalha mais aqui. Então tinha essas coisas de Ney Vidal, né, que depois a gente ficou muito amigo, né, o Ney Vidal. Ele aceitou o convite, mas não foi trabalhar, entende? Já pediu demissão. Mas ele tá ali no bar do lado, ali bem na esquina ali, perto do Angelone, ali na Rio Branco, era a redação ali, e aí tinha um bar do lado. E aí eu, puto, né, fiquei danado da vida, falei, porra, cara, tu me chama, eu peço demissão do meu trabalho, despeço do meu pai, da minha namorada e todo mundo, e chego aqui, aí ele, calma, cara, tá tudo acertado, o Cal Carvalho vai te acertar lá, calma, vai lá conversar com o cara e tal, não sei o que, eu vou lá contigo, mas só deixa eu acabar de tomar meu chopp. Coisa de Ney Vidal, né, não sei se tu conheceu ele, né, então assim, e aí a gente foi lá.
aí o Cal Carvalho, aí o Ney saiu e tal, e o Cal falou assim, bom, qual é a tua experiência? Eu falei, cara, eu trabalhei assim, e eu pensava que eu já era um baita de um jornalista, né? Já falei, meu Deus, eu trabalhei na Manchete, trabalhei... Aí fui com um portfólio assim, ele pegou, botou, jogou dentro da lata de lixo. Eu falei assim, que isso, cara? Pô, vocês são tudo louco aqui e tal. Aí ele falou assim, cara, eu não quero saber se tu fez, eu quero saber se tu escreve. Então eu vou te dar uma matéria e tu vai sair hoje e quero saber se tu escreve. E aí eu falei, tá bom. Então, aí o Fernando, que estava comigo, foi embora, eu fiquei ali na redação, demorou, aí começou a chegar gente, eu sentadinho lá, aí o pessoal começou a chegar, aí chegava uma galera assim que o Moacir Lotti descalço na redação, chegava uma galera assim que eu falava, meu Deus, aonde que eu vim parar, né, cara? Que é isso? Chegava o James já dando tapa nas costas, o James Tavares e tal. E era um outro ambiente, né, de trabalho, assim, né? Muito diferente de uma redação de bloco, assim, meu Deus. E aí, cara, foi ali naquele ambiente, assim, que tu falou, meu Deus. Aí o Cal me deu uma matéria e eu não sabia, era o primeiro dia que eu estava em Florianópolis, legal, assim, me virando sozinho. Eu saí dali, o Cal me deu uma matéria para fazer na Secretaria de Transporte, até hoje eu me lembro disso. E eu saí dali, peguei e falei, como é que eu vou chegar nesse lugar? Porque não tinha GPS, não tinha celular, não tinha... E aí eu vi uma banca de jornal que tinha um mapinha, lembra? Que vendia os mapinhas assim na banca de jornal. Eu fui lá, comprei um mapinha daquele de Florianópolis, do centro de Florianópolis, e achei a rua onde que era e tal, e fui... Cara, aquele mapinha, eu sei que ele andou no meu bolso, acho que bem um ano, assim, aquele mapinha amassado, assim, era o meu guia, assim, né, para trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar na Geral, no Santa, aí de vez em quando eles me botavam para fazer uma matéria de artes, assim, que eu mais gostava, de anexo, que eles chamavam, né, era o anexo, a cultura era o anexo, né, A Nelly Pedroso sempre falava isso, né? Quando a Nelly veio trabalhar comigo, a Nelly falava assim, pô, a cultura sempre foi tratada como um anexo, né? E já era naquela época. Enfim, aí a gente começou a trabalhar ali geral e tal, aquele vai e vem, e um belo dia estava se construindo as pontes, a segunda ponte, a Colombo Salles, estava sendo construída naquela época, isso foi em 1989. Né? E ela estava sendo construída. E todo dia eu passava ali, porque eu morava em Coqueiros e o Santa era no centro. Todo dia eu passava ali e eu via os trabalhadores andando em cima das pontes sem segurança nenhuma. Sem segurança nenhuma. E um belo dia eu falei para o James, que era o fotógrafo, né? E aí eu acho que nasceu uma grande parceria entre eu e o James de anos, assim, depois, que eu falei para o James, porra, os caras estão andando lá, cara, mas a gente tem que ter a foto antes, para que a gente possa comprovar, para a gente correr atrás. E aí ele falou assim, não, mas não vamos contar nada para o Cal, que o Cal era o chefe de reportagem, né? Não vamos contar nada para o Cal, porque o Cal vai acabar passando essa matéria para outra pessoa, mais experiente. Vamos fazer a foto primeiro. E aí a gente, na época o fotógrafo é que dirigia, né, o carro da reportagem, né? E o James dava um jeito da gente parar lá no estreito, vinha andando por baixo da passarela que tinha embaixo para tirar foto da outra ponte, né? E a gente ficava ali horas, cara, e o Cal perguntava para mim, onde que vocês estavam? E tal, não sei o quê, e a gente ficava ali horas até pegar a foto. E a gente pegou várias fotos dos caras andando sem segurança lá em cima, na verdade eram umas coisas de ferro assim, que eles botaram e depois botaram concreto em cima. Os caras andando ali. E aí eu fui fazer a matéria com o antigo Miguel Rufino, que era o superintendente da obra da ponte, que depois foi envolvido naquele caso todo, né, da ponte, e fiz matéria com ele, fiz uma reportagem com o governo do estado, e criou-se uma grande crise, né, com a empresa também, porque criou-se uma grande crise porque já naquela época se falava de segurança no trabalho, né? E o Santa deu capa naquilo no domingo, que era a grande edição da semana, era a edição de domingo, né?
E aquilo ali me levou meu nome, assim, no início. Eu saí de foca para jornalista, né, para repórter, assim. Comecei a pegar umas matérias melhores e tal. Aí, quem trabalhava na política era o Celso Martins, né? Era o Celso Martins que antigamente tinha um setorista de Palácio e de Assembleia, né? Que ficava lá. E o Celso era setorista de Palácio. E o Celso ficou doente, não me lembro qual o problema que ele teve, mas ele ficou doente um bom tempo, assim, e teve que se afastar. E aí não tinha ninguém. E tinha o Zé, agora o Zé Antônio, que trabalhava na Assembleia. E eles pegaram o Zé e botaram no governo, que o Zé tinha mais experiência, e o Cal me mandou para a Assembleia. Foi a primeira vez que eu tive contato com política, assim, né, de cara. Isso, gente, eu estou falando assim, é coisa de 2 meses, 3 meses de trabalho, entendeu? É tudo assim, parece que... Mas tudo foi rápido, assim. E aí eu caí dentro da Assembleia, sem conhecer nada da política de Santa Catarina, principalmente, sem conhecer um deputado, sem conhecer nada, não sabia nem quem era o governador. Eu não tinha essa ideia. E aí o Cal falava para mim assim, ó, tu tens que trazer pelo menos umas 3 matérias de lá, para encher a página de política, e não pode levar furo. Aí eu cheguei na Assembleia, eu peguei umas pessoas fáceis assim de trabalhar, tipo, ilegais, assim, que me ajudaram, claro, mas assim, que já eram top, né? Era a Linete, era a Débora Almada, era o Carlos Ínquio, já estavam lá fazendo aquilo já, um trator, né? E eu entrei aquilo ali, eu falei, meu Deus, cara, como é que eu vou acompanhar essa turma aí? E aí eu fui aprendendo. O que eu fazia? De manhã eu ia para a biblioteca pública para estudar quem eram os caras. Então eu ouvi um nome lá, Conde Reis. Eu anotava o nome do cara, falava quem foi Conde Reis. Aí eu chegava no outro dia, anotava um caderninho igual que você tem aí, anotava. E ia para a biblioteca pública estudar os caras. Esse cara aqui, o Heitor Ché, é o presidente da Assembleia, mas o que ele fez antes e tal, não sei o quê. Então, quando eu ia entrevistar os caras, já parecia um computadorzinho assim, né? Porque eu já tinha todo o histórico recente da cabeça dos caras. Então foi legal porque eu fui fazendo isso. Naquele ano, entrou a Constituinte, né? Começou a Constituinte na Assembleia, e eu virei o repórter da Constituinte, assim, aí eu fiz uma grande amizade com o Salomão Riba Júnior, que acabou falecendo esse ano, que era o relator da Constituinte, tinha outros deputados, Walter Piazza, tinha outros deputados que eram grandes, assim, dentro do processo da Constituinte, assim, e aí eu fui me encantando pela aquela coisa da política, né? Eu fui me encantando com aquilo. Enfim, no final desse processo da Constituinte, todos os jornais inventaram de fazer uma greve. Eu acho que até eu vi a Linete falando disso. E eu era muito, assim, eu era sindicalizado, eu era muito atuante nessa parte, assim, da classe, assim, eu me via... Eu queria trabalhar muito essa coisa da classe, de ver a gente como uma classe, né? E aí muita gente entrou nessa coisa da greve geral, que a gente chamava uma greve geral. E nós fizemos, no Santa a gente fez greve geral mesmo, no Diário Catarinense, no Estado, onde a galera fez. E o que aconteceu? Toda essa galera que fez aquela greve geral foi demitida. Mas não foi demitida assim, tá aqui a tua carteira de identidade, de trabalho, tá aqui o que a gente deve para vocês, não. Sabe como é que eles demitiram a gente? Eles fizeram um anúncio de capa no jornal, isso deve ter na biblioteca, uma hora, tem um anúncio de capa no jornal, e a gente era colocado como profissionais não bem vistos. Não sei se já falaram isso para você. E tinha uns nomes de todo mundo. Então estava o meu, acho que está ali, né, um monte de gente, né? Enfim, quem foi, o James, todo mundo foi demitido e, assim, e sem direito. Eu não consegui, eu fui só pegar a minha carteira de trabalho do Santa 2 anos depois.
2 anos depois, através do sindicato, dos jornalistas, que a gente entrou com uma ação e tal. E porque eles demitiram a gente assim, ó, vocês não são pessoas mais benquistas. Então, a gente não arrumava emprego, nem no Estado, no Diário, estava uma lista ali. E aí eles trouxeram um monte de gente nova, do Rio Grande do Sul, principalmente, do Paraná também veio muita gente. E apareceu todo mundo, claro, procurando emprego. Eu não queria saber se quem tinha sido demitido antes ou não, nem culpo as pessoas que foram para o lugar da gente. Só que aquilo criou um desespero na gente muito grande, assim, né? Todo mundo... Eu não era casado, não tinha família, mas, por exemplo, o James já era e tal. E aí foi que eu tive a ideia, nessa história, de começar a tentar fazer alguma coisa de assessoria de imprensa. Foi uma época que eu até pensei em voltar para o Rio de Janeiro, né? Mas aí foi muito rápido assim, as coisas que aconteceram. E aí eu peguei o James um dia e falei assim, James, vamos vender assessoria de imprensa. O que é assessoria de imprensa? O James nem sabia. Falei, cara, vamos fazer jornalzinho para o deputado. E estava entrando entre 89 e 90 que eles começariam a fazer campanha, tá entendendo? Então, o que aconteceu? Aí eu fui lá no Jornal Estado, tinha agora, como é que é? O Smart Lindgren, né? Que eu cheguei para ele e falei assim, Osmar, se eu trouxer uns jornais para rodar aqui, pode rodar? Ele falou, não, vocês pagando, pode rodar o que quiser. E aí tinha o Lagoa, que era também o cara que trabalhava no comercial do jornal, que ajudava a gente a fazer essa negociação de valor. E aí a gente começou a vender, a gente ia de porta em porta nos deputados, eram 40 deputados na época, a gente ia de porta em porta nos deputados vendendo a ideia de fazer um jornalzinho sobre a campanha, para a campanha deles. E deu certo, cara, porque logo o primeiro que a gente entrou assim já deu, a gente fez um monte de jornalzinho, a gente fez para o Júlio Garcia, Neusildo Fernandes, que já faleceu, Paulo Bauer, que era deputado na época, meu Deus. E tinha um cara chamado Paulo Afonso Vieira, que tinha sido secretário da Fazenda, se não me engano, do Pedro Ivo, e aí o Paulo Afonso ia sair candidato pelo PMDB na época, eu acho, como candidato do governo. Ele estava muito lá embaixo nas pesquisas e tal, não sei o quê. E aí um belo dia ele falou assim, cara, eu estou precisando de alguém para trabalhar comigo nessa área de imprensa, porque eu não tenho ninguém e eu tenho que fazer o meu nome. E aí eu, moleque, falei, vamos nessa. E aí eu fui eu, o James, o Roger Bittencourt, que também estava desempregado, o Paulo Arenhart, e a gente fez a primeira campanha do Paulo Afonso, assim, e era uma campanha muito engraçada, porque a gente não tinha, a campanha não tinha muito dinheiro, e a gente não tinha recurso, né? Não tinha celular, não tinha fax, não tinha nem fax ainda. Então era uma coisa assim, que eu chegava nos lugares, ligava, aí o Roger ficava aqui, eu tinha que falar, cantar o texto todinho para o Roger escrever, aí passar aquilo, escrever tudo, para levar para os jornais depois, bater a máquina, passar para o mimeógrafo, mandar pelo motoqueiro, enfim, foto, era telefoto, nem sei até hoje, nunca entendi como é que telefoto funciona, porque era um negócio que era uma coisa muito louca, era uma caixa desse tamanho, que pegava os sinais da foto, tinha que revelar, primeiro que tinha que revelar a foto, né, em preto e branco, para depois a gente passar. Então era uma loucura, uma viagem muito grande. Uma outra história também que é uma matéria muito importante que está naquele livro Reportagens Inesquecíveis ali que eu botei, que é com Pedro Ivo, falei o nome dele agora. O Pedro Ivo começou a dizerem que ele estava doente, que ele tinha ficado doente, ele tinha se ausentado algumas vezes do governo e tal, mas ninguém sabia o que ele tinha, porque a gente está falando aqui de ditadura militar ainda, né, gente? Então, assim, ainda era uma época de ditadura militar. E o Pedro Ivo era militar, tinha sido militar, e era um governo muito esquisito, assim, muito separado e a gente tinha um medo, assim, de
de fazer de chegar na assessoria de imprensa até, era o Aldo Grangeiro que fazia, uma coisa muito formal, assim. E eu e o James, a gente teve uma dica de que ele estava internado aqui no Celso Ramos. E a gente teve uma dica, inclusive, de uma fonte ali, que ele estava internado no andar tal, no Celso Ramos. E eu e o James, a gente ficou uma madrugada, a gente saiu do jornal e ficamos uma madrugada rondando aqueles prédios ali, até que a gente conseguiu uma senhora que deixou a gente entrar no prédio dela, não sei como que a gente cantou a mulher, mas para que a gente pudesse ficar de frente pro tal andar que o Pedro Ivo estava internado. E aí a gente ficou ali a noite toda, e o James, com uma tele e tal, ficou ali, igual um parado ali a madrugada toda, e conseguiu umas 2 fotos de pessoas passando, e teve uma hora que a pessoa abriu a cortina e ele estava deitado. Aquela era a foto que a gente queria, o cara estava internado. A gente não tinha confirmação, eu fiz a matéria não confirmando o que ele tinha, né, de doença, que ele estava com câncer, mas que ele realmente estava internado e que ele já estava ali um bom tempo. A gente teve acesso aos laudos, né? E aí a gente publicou isso no Santa. E foi um tremendo estouro, assim, porque assim, o governo veio todo em cima do jornal, na direção do jornal. E aí eu levei uma ordem de falar assim, olha, o governador vai te dar uma entrevista exclusiva e tu vai ter que seguir as regras dos caras, senão a gente vai ter que te demitir e tal. Falei, não, beleza, vamos lá, sem fotógrafo. Então eu fui uma tarde, uma coisa bem, coisa assim, que eu acho que pouca gente passou assim. Eu fiquei uma tarde, no início da tarde lá no Santa, ali na Avenida Rio Branco, veio um carro oficial me pegar, eu entrei, tinha 2 caras, mais um motorista. Eu entrei, fui lá para o Palácio da Agronômica, e lá no Palácio da Agronômica tem um jardinzinho na frente, da frente para Beira-Mar, tem tipo um chafariz assim. E aí eles me colocaram ali, sentei e tal, não sei o quê. E aí veio o Aldo Grangeiro e falou para mim, ó, Passamay, tu não vai poder fazer pergunta, tá? Tu só vai ligar o gravador e tu vai escrever tudo que o governador falar para ti. Falei, olhei para ele e falei assim, tá bom. Comigo assim, não vai ser assim, mas tudo bem. Não, e tal. Aí o Pedro Ivo vem, ele estava com uma encharpe, assim, como é que é? Uma coisa mais vermelha, assim, enrolado assim, com um lenço aqui e tal, bem clássico assim, né? Aí tinha uma outra cadeira que eles tinham colocado, maior assim, com umas almofadas e tal, ele sentou ali, e ele não olhou para mim, gente. Ele só falou assim, você é o jornalista que escreveu aquela matéria sobre mim? Ele não olhou para mim, ele estava sentado do meu lado. E aí eu falei assim, sim senhor, e tal. Ele falou assim, então liga o gravador. Aí ele começou a falar. Falou, eu não estou doente, eu apenas tive um mal-estar e tal, isso é uma calúnia, eu estou governando, e bababá, porque o meu governo isso, o meu governo aquilo, o meu governo isso, o meu governo aquilo, e tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí ele falou ali, uma meia hora ali, uns 40 minutos, e eu peguei o gravador, acabou e tal, obrigado e tal, aí. E nisso eu ia levantar e o Aldo Grangeiro me segurou aqui. Aí ele levantou primeiro. Quando ele levantou, estava tudo molhado. Estava tudo mijado, assim, estava tudo... E ele olhou para mim, aí foi a primeira vez que ele olhou para mim. Ele olhou para mim e falou assim, o que você vai fazer agora? Aí eu falei assim, eu não vou fazer nada. Eu tenho dignidade. Eu vou fazer o que vocês pediram para eu fazer. E foi o que eu fiz. Eu escrevi a matéria assim, botei só um título, fala do governador, 2 pontos. Abri aspas e transcrevi o que ele falou. Era copia e cola, né? E foi isso que saiu na matéria. Foi isso que saiu na matéria. Isso é uma coisa que eu guardo assim, porque foi a primeira vez que eu tinha lidado com a coisa do ser humano, né? Que tem um outro lado que a gente, às vezes, como repórter, a gente é muito duro,
né, com a reportagem, com a pessoa que a gente critica, e aí foi a primeira vez que eu lidei assim, porra, tem um ser humano ali do lado. E aquilo foi uma coisa muito chocante para mim na época, assim. A gente está falando de uma Florianópolis dos anos 80, né? Então, assim, é muito engraçado isso que você está falando, porque assim, a gente era muito amigo, né? Eu vi poucas brigas, assim, as brigas que a gente teve, que eu vi de dentro de redação, era briga por texto, era briga por foto, era briga editorial, assim, porra, tu vai botar esse título, como não? Vamos... Então, assim, era briga de querer mais, entende? Era briga de querer o melhor, na verdade. Mas, assim, o relacionamento era muito, muito legal, assim, em todo mundo. E tinha essa coisa do diferente, né? Para mim, pelo menos, que vinha do Rio de Janeiro, garoto Zona Sul, nascido e criado em Botafogo, cara de praia e tal. Então, assim, Florianópolis tinha isso, mas tinha esse outro lado mais... De uma realidade que eu trabalhava com os caras mais velhos, assim, né? Então, assim, por exemplo, falei do Ney Vidal, falei do Cal Carvalho, eram os caras que, pô, o Nelson Rolim, que depois eu fui trabalhar com ele anos ali na Secom, quer dizer, eram caras que passaram pela ditadura mesmo, que alguns foram até guerrilheiros mesmo. Então, assim, eu não tinha essa visão, né? Como um garoto Zona Sul do Rio de Janeiro, eu não tinha essa vivência, né? E eu acho que esse relacionamento, a gente saía dali, a gente ia tomar cerveja, né? Cada um tirava um pouquinho e pagava um pouquinho que tinha ali para a gente tomar a nossa cerveja, e das cervejas é que saíam as grandes pautas, cara. Porque a gente tinha que pensar assim, a gente tinha que, por exemplo, eu produzia 3, 4 matérias por dia como repórter da Assembleia. Mas eu tinha que produzir pelo menos umas 2 pautas especiais no final de semana para emplacar. E a gente tinha que trabalhar em caderno, porque onde que a gente ganhava dinheiro era nos cadernos especiais. Então a gente ficava imaginando como é que a gente podia fazer um caderno diferente para a gente ganhar um dinheiro a mais para trabalhar. E essas cervejadas que a gente fazia, e depois era uma vida muito boêmia, na verdade, né? A gente tinha uma vida muito boêmia, de bar mesmo, de fumar, de ficar horas e horas, né? Na casa de alguém. Sempre tinha um que tinha uma casa numa praia, a gente ia para lá. E aí é que nasciam as grandes pautas, né? Porque aí a gente tinha uma convivência assim, porra, vamos fazer uma pauta diferente e tal. E aí esse relacionamento... não se tem mais hoje, né? Hoje trabalha tal hora, vai embora, né? E não tem mais essa coisa de levar para casa o amigo, né? Por exemplo, o Cal, ele foi meu chefe durante alguns anos ali, depois eu voltei a trabalhar com ele, e o Cal era meu amigo, sabe? O Cal me ajudou a alugar o meu primeiro apartamento, sabe? Ele me levou um fogãozinho, 2 bocas assim, para eu começar a cozinhar em casa, sabe? Então, assim, era uma coisa de amizade, né? O James é um cara que eu tenho um carinho por ele até hoje, quase todo dia a gente se fala, sabe? E é uma coisa assim que criou-se uma história daquilo ali e que voltou muito depois que o pessoal, Mário Medalha, a Lena Obst, eles criaram aquele grupo do Jornal Estado, que voltaram a fazer festa, se reunir, jantar e tal, mas a gente se via, né? Porra, era uma alegria muito grande, cara, de ver as pessoas, de saber como é que as pessoas estão, que a gente não se vê mais, né? E a cidade era outra também, a cidade era Quibelândia, a cidade era Praça 15, era menor, assim, então era muito mais fácil a gente viver isso, né? Com o Paulo Afonso ali, com essa assessoria do Paulo Afonso, começou, porque aí a gente fez a campanha contra o Wilson Klein-Bing. E depois, quando acabou a campanha, o Klein-Bing ganhou o governo, né? O Paulo Afonso ficou em 2º ou 3º lugar, nessa primeira eleição em 90, e aí o Cal Carvalho estava no Diário Catarinense e me chamou na editoria de política para trabalhar no Diário Catarinense como repórter. E eu fui. E aí a gente fez aí me colocaram de propósito
para ser, na época tinha o bolo de noiva, que se chamava porque o governador ele era eleito em novembro, mas ele só tomava posse em março, não sei se vocês lembram, não era 1º de janeiro. Então tinham 6 meses ali do nada, né? E o cara era, mas não era. Então, e aí a gente chamava bolo de noiva, porque o cara se estabelecia num lugar, já começava meio que a administrar, a Rosane lembra disso, e a gente tinha que ficar lá sabendo que o cara, quem vai ser o secretário, quem vai ser não sei o quê, qual é a proposta. Era aquele lenga-lenga todo dia. E me botaram de propósito, como eu tinha feito a campanha do Paulo Afonso, me botaram de propósito para ser o repórter do bolo de noiva do Klein Bing. E eu enchi muito o saco do Klein Bing, enchi mesmo. Eu era um repórter chato, assim, de questionar as coisas e tal. E nessa época teve a época do Collor também, né? Foi a época que foi eleito o Collor, foi o nosso primeiro presidente eleito e tal. E aí existia uma coisa de comparar muito o Klein Bing com o Collor, né? Porque eles eram do mesmo partido e tinham essa coisa assim de comparar muito. E um dia eu cheguei para uma fala e como eu trabalhava lá no bolo de noiva, eu fiquei sabendo que o Klein Bing estava começando a... Ele fumava muito e tal, mas ele estava começando a se cuidar para poder assumir. Em março, ele estava começando a fazer, correr e tal, cuidar um pouco do físico. Aí eu falei, porra, é a oportunidade da gente vincular um ao outro, né? Botar o Collor andando de jet ski lá e o Klein Bing nadando ali na Praia da Daniela. E eu falei para Mafalda, tu topa a gente pegar ele? Aí eu fiquei sabendo que ele só nadava tipo 5 horas da manhã. Ele saía às 5 horas da manhã, tinha um cara, tipo um personal na época, que ia correr com ele na Praia da Daniela. Aquelas coisas de fonte, né? Até hoje eu não posso falar quem foi a fonte, mas tinha as coisas de fonte. E aí a gente ficou sabendo disso. Eu falei, Mafalda, tu topa? O Mafalda trabalhava no diário. Aí o Mafalda, porra, vamos pra lá. Aí o Mafalda tinha um carro velho pra caramba, nem me lembro qual era o carro. O carro quebrou umas 2 vezes antes da gente chegar lá na Daniela, mas chegamos. Aí ficamos lá na praia deitado, cara, na areia. Deitado na areia. A gente sabia que a casa dele era ali e ele vai passar aqui. Então a gente ficou deitado na areia, cara, tipo em trincheira, assim, sabe? Uma falda com a tele. E daqui a pouco eles passam, né, cara? Tudo tinha que ter a foto antes pra gente poder escrever a história, entendeu? Cara, essa é um grande casamento que não existe mais, né? Infelizmente, né? Infelizmente, porque era um olhar muito diferente. Entende? O Mafalda, os grandes fotógrafos, né? Aqui a gente está com a Rosane aqui, que trabalhou também comigo. Pô, o olhar deles transformava a nossa matéria, entendeu? Pô, quantas matérias eu fiz e aí pensava numa coisa, aí o James vinha com a foto assim, já cortada, já falava, cara, olha essa foto aqui, vamos dar essa? Aí eu, puta, a história já mudou, entendeu? Porque tinha que contar a matéria a partir da foto. E era um grande casamento, né? Porque os caras não eram só fotógrafos, não era só essa coisa hoje de celular, de selfie, não. Eles tinham um olhar jornalístico para a matéria, né? Eles entravam na pauta muito mais do que a gente até, porque eles buscavam sempre um olhar diferenciado para completar a história que a gente estava contando no texto, né? E essa história do Klein Bing, que a gente fez, a gente botou na capa do Diário Catarinense, ele saindo da praia, assim, e tal, e aí a gente fez essa junção com o Collor. Isso gerou a mesma coisa que gerou com o Pedro Ivo, ele ficou puto da vida, né? E me chamou lá. Aí eu falei, aí ele chegou para mim e falou assim, ó, eu vou acabar de uma vez por toda com esse negócio, entre eu e você. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, eu vou te contratar, tu vem trabalhar comigo. E foi o que aconteceu. Aí eu venho te contratar. Só que o salário era um disparate, assim, né? Na época, né? Salário de governo. E eu fui trabalhar. Aí quem estava no governo, na época, era o Raul Sartori, que era o gerente de imprensa, e o diretor de imprensa era o Tancredo, né? O famoso cueca. Aí o Tancredo, ele passou uns 6 meses, assim, ele brigou com o Klein Bing, assim, teve uma crise com o Klein Bing, e o Raul passou a ser diretor.
Aí eu gerente, e eu sem experiência nenhuma, mas já era gerente de imprensa ali do governo do estado, e numa época, né, muito complicada, assim, final de ditadura, era uma complicação, assim. E aí o Raul foi chamado para fazer a coluna na Notícia, que era o grande sonho dele de ser colunista, assim, o Raul é um jornalista na essência, assim, né, de jornal mesmo, ele gosta dessa coisa. E aí ele foi chamado para ir para a Notícia, e para ele valia muito a pena por causa de horário, por causa da comodidade até de trabalhar no escritório dele na época. Então, enfim, aí ele foi, e eu de executivo lá, de repórterzinho que acompanhava o governador para lá e para cá, acabei virando diretor de imprensa do governo, assim, em 6 meses. Em 6 meses. E aí foi um grande aprendizado para mim dessa coisa da chefia, né? Que depois eu exerci durante um bom tempo na minha vida, assim, que dentro do jornalismo. Mas era uma coisa legal, porque era uma coisa de trabalhar com uma galera que gostava do que fazia, né? A gente andava com umas caravanas velhas atrás do governador, sabe? Aí tinha um fotógrafo, tinha um cinegrafista, aí e tinha que chegar, decupar aquilo tudo, cara. A gente tinha que fazer fitas, né? Copiar aquilo tudo em VHS para levar para os jornais, porque senão não emplacava nas TVs, né? Se a gente não levasse lá, também eles não vinham pegar. Então era uma coisa muito trabalhosa, assim, sabe? Depois veio o fax. O fax é uma outra história, assim. Quando veio o fax parece que mudou o mundo. Mas o fax, assim, tu escrevia a matéria, colava aqueles releases todos um no outro, assim, e tinha um cara só para passar o fax, que aí o cara ficava lá ligando para todas as TVs, todas as rádios, e o cara ficava o dia inteiro ali passando aquela tripa de papel, sabe? Indo de volta, indo de volta. É uma história que a gente conta assim, parece que é coisa de louco, mas isso a gente está falando 20 anos, 30 anos atrás, né? E aí eu fiz os 4 anos ali com o Klein Bing. O Klein Bing saiu a candidato ao Senado, aí assumiu o Conde Reis. O Conde Reis pediu para eu continuar no governo ali com ele até o final, que também foi uma outra história, né? Porque o Conde Reis era uma volta ao passado, mas volta, nem digo ao passado, mas ao tradicional, né? O Klein Bing era um cara mais agitado, assim. E aí o Conde Reis era um cara mais tradicional, não queria tanta publicidade, então as matérias eram mais devagar, eram muito mais oficiais do que eram antes. Então, assim, também foi um outro aprendizado, assim, de tu se adaptar de acordo com a quem você está assessorando, né? Foi nesse processo. Quando eu saí dali, eu fui para a Notícia, e aí eu já fui como chefe aqui da sucursal aqui de Florianópolis, para a Notícia chefiar aqui. Gente, eu não tinha experiência nenhuma, assim, da coisa... hoje eu vejo, né, que era uma coisa muito instintiva, na verdade. Né? Eu queria fazer, eu queria mudar, eu queria... E como eu era muito jovem, eu era muito ligado às novas tecnologias. Então eu sempre olhei pelo olhar novo da coisa. E quando eu comecei ali na Notícia, tinha toda aquela coisa de seguir, a sede era lá em Joinville, da família Tomasi, que era uma coisa familiar, uma coisa fechada, assim. E aí e aqui era uma outra realidade. E um belo dia eu cheguei lá, fui numa reunião lá de editor, e aí eu cheguei lá e falei para o Tomasi, falei, cara, a gente tem que criar uma linguagem para Florianópolis. O nosso jornal, a gente está perdendo para o Santa, a gente está perdendo principalmente para o Diário. O Diário era uma coisa moderna, legal, era um tabloide, né? E a gente estava com aquele coisa grandona, velha. E aí ele falou, cara, a gente está querendo comprar, porque não tinha computador, ainda tudo máquina de escrever ainda. A gente está querendo comprar computador, a gente está querendo modernizar e tal, não sei o quê. E aí eu tive a ideia de fazer um jornal para cá, mas não era ainda o AN Capital. Eu falei, cara, a gente tem que criar um caderno dentro do jornal para falar só sobre Florianópolis. Só que aí, como empresário, o cara olhou para mim e falou assim, vende, bota dinheiro que aí a gente faz.
Aí eu chamei o Lagoa, que já tinha trabalhado com ele lá no Jornal Estado. O Lagoa veio, já faleceu também, veio para trabalhar com a gente. Agora não vou me lembrar o nome dele, eu acho que era Zeca, que foi um cara da parte comercial que também veio também, que deu uma agitada. E eu peguei uns amigos que eu já tinha, assim, da área de publicidade da época do governo do Estado, para criar um modelo. Então eu fui em várias agências que eu conhecia, falava assim, cara, eu preciso de um modelo, faz um desenho aí de um jornal para a gente fazer. Bom, enfim, nasceu a AN Capital. A gente foi nos anunciantes mais manezinhos que a gente tinha aqui, Queires, Quilar, na época era separado, bom, anunciantes mais manezinhos que tinha, e muita coisa a gente fez por permuta também, e a gente conseguiu botar o jornal. Só que a gente precisava, no início a gente precisava, era a mesma redação que trabalhava com a notícia, trabalhava com a AN Capital. Então aquelas matérias que eram mais Florianópolis, a gente botava no AN Capital, né? A gente começou a ter essa necessidade de criar uma redação nova. Quando foi para criar a redação nova, que a gente conseguiu, a direção do jornal viu que aquilo ali era uma coisa viável, né? E aí até então ele estava funcionando como um caderno dentro do A Notícia. E a gente queria tirar o AN Capital para fora, né? E aí ele virou a AN Capital. E aí a gente montou a redação. Então a gente começou a montar a redação. Eu falei assim, pô, mas eu tenho que chamar gente que não trabalha em jornal ainda, ou que tem uma experiência nova, para ter uma experiência nova. Aí eu peguei, por exemplo, o Frank, que morreu, o Frank Maia. Ele era cartunista de jornal de sindicato, assim, fazia algumas ilustrações para os jornais que a gente fazia para os deputados. Era um cara que trabalhava freela, assim, né? E ele brincava, sempre que eu encontrava o Frank, ele falava assim, esse cara aqui é o responsável pela minha primeira carteira de trabalho e tal. E aí eu falei, Frank, vamos trabalhar lá, vamos fazer. Não, mas eu não, porra, cara, eu não vou poder dizer o que eu quero. Falei assim, vai, cara, vai, vamos com calma que tu vai. E aí o Frank veio trabalhar, depois ele ficou trabalhando anos lá no AN Capital. O Ricardinho Machado era o colunista. O Ricardinho também não tinha espaço, né? Era um cara conhecido na cidade, mas não tinha espaço, né? Então, a Rodo veio com a gente, um monte de gente, Gilmar Corrêa também, que eu falei agora há pouco da cultura, agora, a Nery Pedroso também veio trabalhar com a gente. A Nery veio de Joinville até, para dar essa cara da cultura mais que eu queria botar no jornal e tal. E aí formou uma redação que ficou, eu saí e o jornal ficou, a gente ganhou prêmio com o jornal e tudo, foi uma coisa muito legal, assim, profissionalmente, assim, que eu tenho como meu filhinho, assim, que foi uma coisa legal, assim. A linguagem comunitária, a linguagem para a cidade, né? Que ainda não tinha esse olhar do local, sabe? Que hoje a gente tem muito, assim, essa visão local. Antes era coisa muito estadual, então assim, o jornal, o Santa era de Blumenau, então falava-se mais de Blumenau. A notícia era de Joinville, falava-se mais de Joinville, né? O Diário Catarinense era um jornal daqui, mas ele não tinha um sotaque daqui, né? Todas as pessoas que trabalhavam lá eram de fora. Pouca gente, o único, acho que trabalhava lá, que tinha destaque, era o Cacau Menezes, que era um cara daqui, que era o cara que trazia o sotaque manezinho para o jornal. Mas fora isso não tinha. Então era muito distanciado assim, do olhar para a comunidade. Então a gente começou a falar assim, do problema do Pântano do Sul, a gente começou a falar, entendeu? Dos ingleses que ninguém falava, a gente começou a falar do problema viário, do problema de ônibus, né? A gente começou a falar desses problemas pequenos e as pessoas começaram a se identificar com isso, esse olhar mais de perto, né, para os seus problemas mais diários, né? Os jornais foram botando ali, depois o Diário lançou um jornal só para cá. Hoje fazer assessoria de comunicação, fazendo um paralelo com aquela época, é muito diferente, né? Hoje a gente tem a questão das redes sociais,
e que é um divisor de águas, assim, por mal, por bem, mas é um divisor de águas. Então hoje a gente tem essa evolução tecnológica dentro. A gente tem o celular, é um jornalismo hoje de WhatsApp, né? Se eu não passar a matéria, por exemplo, hoje eu trabalho, há 6 anos eu trabalho na assessoria de comunicação da Polícia Militar. E se a gente não passar a matéria pelo WhatsApp, o jornalista não vê, não recebe, não olha mais e-mail, não tem. Então, assim, é um jornalismo no WhatsApp. Eles perguntam para mim por WhatsApp, eu respondo para eles por WhatsApp. Então, é uma coisa muito imediatista, né? Hoje, o que a gente demorava antigamente para atender 3, 4 jornalistas por semana, hoje eu atendo 10 por dia, ou mais, entende? Então, assim, é uma coisa diferente nesse sentido. Eu acho que essa grande mudança da tecnologia trouxe uma velocidade, mas também teve a perda de qualidade, isso é inegável. A perda de qualidade hoje que a gente tem no jornalismo, nos textos principalmente, é uma coisa que não existe mais, né? Eu brinco assim, até em casa minha mulher fica chateada comigo quando está vendo televisão, porque eu fico bravo assim quando eu vejo, principalmente telejornal, os telejornais daqui. O jornalista esqueceu uma coisa chamada lead, cara. Tem 6 perguntas básicas do jornalismo. E se você não souber essas 6 perguntas, não souber responder essas 6 perguntas, você não faz jornalismo, você não faz uma matéria. É quem, quando, onde, por quê, quando e como. 6 perguntas, cara. Isso é uma quebra de paradigma, porque hoje tu não consegue gravar mais uma informação. A informação você lê, e a gente estava falando de rede social antes, você vê, mas daqui a 5, 10 segundos você já esqueceu, você já está vendo outra coisa, e você não consegue mais se concentrar. E isso faz com que a gente vai perdendo a coisa do jornalismo, né? Eu acho que essa questão do lead é uma coisa que outro dia eu dei uma palestra aqui dentro da PM para profissionais que trabalham com a questão da comunicação, e eu falei, cara, tem que saber responder pelo menos essas perguntas. Numa ocorrência policial, por exemplo, você tem as 6 perguntas para responder. Onde aconteceu, como aconteceu, quem foi, quando foi, como foi. Quer dizer, você tem como responder isso. Se responder isso, você já está falando da ocorrência. Então, assim, é isso que hoje falta, eu acho que no jornalismo, essa consciência, né? O cara sai da faculdade, ou nem faz a faculdade, ele vira influencer aos 17 anos, né? Porque ele ganha o celular da mãe, e aí ele começa a fazer vídeo, TikTok, e aí ele acha que ele está fazendo jornalismo. E não está fazendo jornalismo. Né? E podcast, por exemplo, não é jornalismo. O podcast é um programa, é um bate-papo, né? Mas não é jornalismo, não é uma coisa informativa no sentido de que você está ali com pessoas que estão com conhecimento sobre aquele determinado assunto, que possam passar informação, debater aquele assunto. Eu acho que falta muito senso crítico, né? Quer dizer, aí cai na coisa da internet que você fala uma besteira, você é cancelado, né? De uma forma... Mas não leva a nada, né, cara? E assim, a informação mesmo acaba, né? Eu tenho muitos colegas aí hoje que acreditam que rede social é jornalismo. Mas a rede social não cria fato, né? Hoje, ou você tem um site para botar, para ser um repositório de informação, ou a gente vai perder a história, né, cara? A gente está falando agora, vamos achar essa capa onde que tem a lista de todos os nomes. Mas essa capa a gente sabe que está lá na biblioteca pública, porque está impressa, entende? Mas um stories que eu jogo hoje, amanhã já não existe mais, entende? Então, se eu sei que é uma coisa fugaz, eu vou fazer um story só. Agora, se eu sei que é uma coisa que vai ficar no meu coração, eu boto no feed. Mas o feed não é jornalista, cara, sabe? Então, assim, a gente está falando de tecnologia, né? A gente está falando de Instagram, a gente está falando de rede social, a gente está falando quer dizer, e a rede social está assim, teve o Orkut, o Facebook, que já está acabando,
né? A gente está falando de Instagram, que também tá todo mundo já cansado. Então, novas formas, a gente está numa discussão aí sobre o X, quer dizer, qual é a informação que tem no X? É uma informação que é válida para a gente? Qual é a informação que é criada no X? A gente tem que se discutir tudo isso, né? Quem é que cria a informação? Quem é que passa a informação? Então, é toda uma questão assim. E eu vejo um descuidado muito grande dos novos jornalistas, assim, com coisas que eu sou até meio velho para falar sobre isso, mas, assim, coisas básicas, assim, com o seu nome. A jornalista entra em contato comigo, oi Marcelo, tudo bem? Oi Passamai, tudo bem? Eu sou a Pri, do SBT. Pri, sabe? Então, assim, na minha época, tinha que ter Marcelo Passamai. As pessoas me conhecem hoje mais como Passamai do que Marcelo. Mas por causa do meu sobrenome, né, que é forte. Mas, assim, tu construiu esse nome, né? 40 anos de profissão, eu construí esse nome. Então, hoje... e eu acho que não tem esse cuidado mais com a imagem, não tem um cuidado mais com, sabe? Aí tu pega o WhatsApp, só pegar meu celular ali, tu vai ver um monte de jornalistas sem camisa, sabe? Fazendo assim, no Instagram deles. Cara, mas isso é besteira. Ah, pô, isso é coisa de velho. Não, usar um blazerzinho e tal. Não, é o básico, cara. É o básico para a gente ter um pouquinho de respeito, entendeu? Por que acontece com esse desrespeito com a classe jornalística? É por causa disso, cara. Porque às vezes a gente se esquece de se dar o respeito, né? E isso é um cuidado que eu sempre tive comigo, entende? Tanto é que eu trabalhei com várias vertentes. Eu fui secretário de comunicação, que a gente não falou, mas eu fui secretário de comunicação da prefeitura no governo da Ângela durante 8 anos. Saí dali, fui trabalhar com tecnologia, com outras coisas, voltei para a área do jornalismo, montei o Jornal Carona, que também é um outro grande projeto de jornalismo, né, que era uma panfletagem editorial nos ônibus. Então, assim, mas eu sempre pude fazer isso porque, assim, eu nunca fui vinculado a partido nenhum, eu nunca vesti a camisa de partido nenhum. Eu sempre trabalhei para quem eu estava assessorando. No caso, trabalhei para a Ângela, eu trabalhava como secretário de comunicação, tecnicamente. Tecnicamente eu trabalho aqui na PM, tecnicamente. As pessoas, tem colegas nossos que não falam comigo, porque eu trabalho aqui dentro. Não sei se vocês sabem disso, mas tem, infelizmente tem. Porque eu trabalho na PM. Parece que eu estou defendendo a PM. Eu não estou defendendo a PM, eu estou fazendo meu trabalho técnico de jornalista. Então, assim, eu acho que tem que tirar um pouco essa coisa, sabe, não só do partidarismo, mas eu acho que tem que ser mais profissional mesmo, sabe? Olhar a coisa no técnico, sabe? Voltar a falar de lead, falar de coisas técnicas do jornalismo, que aí a gente pode ter uma classificação. É o que falta levar para a universidade, sabe? A universidade, uma crítica muito grande que eu faço às universidades é que, assim, teve muita gente que saiu das redaçõões e foi dar aula, principalmente na UFSC, né? Legal, mas essa galera já está se aposentando, é a Zeca, é o Auro Moraes, é uma galera que já está, né, saindo fora, né, Agora, os novos professores não têm experiência, cara. O cara se forma em comunicação, faz um mestrado, faz uma pós, faz um mestrado, começa a dar aula, mas não viveu na prática, sabe? Não tem experiência de uma redação. Claro que não, nem vai ter, porque talvez nem passe por uma redação, né? Nem interesse passar por uma redação, até pela questão financeira hoje. Esse olhar mudou muito, por exemplo. Os veículos de comunicação, eles foram os que mais perderam com isso. Os veículos formais, né? Aí a gente vai falar a gente estava falando aqui de grandes jornais editoriais, que a gente estava falando antes, Notícia, Santa, Diário e tal. E esses grupos, eles se desfizeram. Quem que imaginaria que um grupo como a RBS ia se desfazer em Santa Catarina, né? Então, assim, é isso que nada é eterno, né? Tudo é perene, não é perene. Mas, assim, a gente vê que essas modificações, alguns grupos, eu vi até o Mário Medara falando isso do Jornal Estado, né? Que
Comelli não se preparou para... E é verdade, não se preparou. E assim, os veículos formais foram os que mais sofreram com isso. E só que hoje os profissionais, eles acham que eles são os veículos, né? Então a gente pega aí alguns profissionais, principalmente de televisão, que acham que são deuses, assim, sabe? São estrelas, e não é, cara, só tá ali porque tem o canhão do teu patrão, entendeu? E assim, e tem que trabalhar com profissionalismo, né? Tem que ter um olhar mais profissional para as coisas. E essa formação é o que está faltando hoje, infelizmente. Cara, que tem um olhar carinhoso com o jornalismo. Com um olhar carinhoso com o trabalho que vocês fazem, né? Um médico, eu sempre faço esse paralelo, mas assim, o médico ele tem uma vida para cuidar. E nós temos, a nossa matéria-prima é a matéria, é a notícia, é a informação. Então vamos cuidar disso com cuidado. Não dá para jogar qualquer informação para o público, né? Não dá para jogar qualquer imagem para o público, né? A gente tem que ter um cuidado com isso muito grande. E eu acho que esse recado é imprescindível. Preste atenção na valorização da sua profissão. Se valorizem como profissional. E olhem essa questão que eu estou falando, repito de novo, do lead, que é uma coisa que é fundamental para vocês poderem criar um sistema de informação perfeito, entendeu? Da gente falar e vender a notícia como a notícia do fato que é, né? Porque hoje a gente vê várias versões. Tem fake news, tem criação de fake news, tem pessoas totalmente irresponsáveis que não tem compromisso nenhum com essa verdade, né? E o mundo tá entrando nessa história, né? De que, poxa, não, aconteceu, mas a gente está vendo as desgraças acontecerem e a gente não está nem aí, sabe? 7 pessoas morreram em São Paulo essa semana por causa de um temporal e ninguém fala nada, porque estão 4, não sei quanto tempo sem luz e vai ficando. A gente está falando disso. Essa é a diferença entre que é a verdadeira matéria. Fofoca e o cara ficar uma madrugada inteira ali, né, esperando. Uma coisa que a gente não falou, hoje o jornalismo de assessoria de imprensa, né? Que hoje, se não fosse as assessorias de imprensa, tanto de governo quanto de institucionais, o jornalismo morria, porque assim, o que o repórter faz? Ele te ouve, um lado, assessoria de imprensa. Ele me ouve, do outro lado, assessoria de imprensa. Ele junta as duas notas e faz a matéria. Então assim, se não tiver assessoria de imprensa hoje, não tem notícia. Não, e tem uns vai ficar pro fenômenos final. que a gente... Eu estou tentando achar tempo para se estudar. Vamos fazer a foto.